Queridos, estamos começando mecanismos de reações orgânicas. Nós queremos entender como as reações químicas acontecem eletronicamente, lá no seu centro. Para fazer isso, vamos começar um pouco lá para trás. Vamos começar com Svante August Arrhenius, de 1859 a 1927. Você conhece o ácido sulfúrico por H2SO4? Você o chama de ácido sulfúrico pela teoria de Arrhenius. Você conhece o hidróxido de cálcio, CaOH duas vezes, pela teoria de Arrhenius. Ela foi a base de toda a química inorgânica. Então, o que Arrhenius queria dizer? Queria dizer que ácido é uma substância molecular que ioniza H+ em água. Vejam, o H2SO4 só tem átomos que não são metais. A diferença de eletronegatividade entre eles é baixa. Então, é um composto chamado covalente, molecular, polarizado, porém, substância molecular. Diferentemente do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio tem metal. A presença do metal de baixa eletronegatividade implicou em transferência de elétron. A presença do metal faz com que a substância seja iônica. Então, a primeira diferença entre ácido e base é que o ácido é molecular e a base é uma substância iônica. Se o ácido é molecular, ele não tem íons, mas dentro d'água ele vai ionizar, ele vai formar íon. Esta é a grande novidade de Arrhenius. Ácido, que tem o H na frente, para identificar, terá a condição de ionizá-lo dentro d'água. É o que nós queremos mostrar na primeira reação, de HCl com água. Claro, o conhecimento do número de elétrons da última camada é fundamental. O cloro, elemento halogênio, com 7 na última camada, completa o seu octeto a partir desse elétron que ele compartilha com o H. Muito bem. Há uma diferença de eletronegatividade muito grande. O elemento cloro tem uma eletronegatividade de 3,5. O hidrogênio tem uma diferença de eletronegatividade de 2,1. Ora, a diferença está a favor do cloro. Então, há uma força atrativa do cloro pelo par eletrônico, puxando-o para si. Esta diferença de eletronegatividade faz com que o elétron venha para o cloro, deixando o H sem elétron. Ora, se nós sabemos de que um próton e um elétron correspondem ao átomo de hidrogênio, o que dizer para quando ele perde o seu elétron? Quando ele perde o seu elétron, torna-se H+, que corresponde a quê? Com a perda do elétron, ele se transforma em quê, simplesmente? Em próton. Muito bem. Então, o que Arrhenius já falava na virada do século XIX para o século XX, nesta época ele já sabia que próton é o núcleo do átomo de hidrogênio. E esse átomo de hidrogênio que perde esse elétron, que fica, portanto, próton, está agora sem elétron nenhum. E a água, por isso que é fundamental a teoria com a água tem elétrons sobrando. O oxigênio, com 6 elétrons, completou seu octeto e tem 2 pares disponíveis. Este par disponível da água,
que é angular e apresenta esse par, este par eletrônico vai acolher aquele próton que se desgruda do HCl. O HCl perde o H, que vai para a água, receber dativamente o par eletrônico disponível do oxigênio da água. Viu? Houve a formação de íon. Aqui não tinha íon, aqui não tinha íon, aqui tem íons, que é o cátion hidroxônio, ou cátion hidrônio. A formação desse H, ou a formação do H3 ou mais, é o que Arrhenius explica. O HCl tem que ser conhecido pelo caráter, pelo nome de ácido. Por que o HCl é ácido? Assim como, por que o H2SO4 é ácido? Porque dentro da água vai fazer o fenômeno do desgrude do H, que vai se unir ao par eletrônico da água. Esta ionização em água é que caracteriza o ácido. Já base, por exemplo, o hidróxido de cálcio, que já tem cátion e já tem ânion, simplesmente dentro d'água separa o Ca+ do OH-. Isso caracteriza ser base. Esta teoria, que foi a base de toda a inorgânica, está atrelada a um fenômeno eletrônico, a elétron. O estudo dos que fizeram iniciação científica, os mestrandos, os doutorandos, os pós-doctor, esse pessoal fez a química ser entendida por nós. E ainda tem gente estudando. O entendimento aqui é a respeito do par que foi doado. Nisto se baseia Nicholas Bronsted e Thomas Lowry. A época deles é muito próxima e eles são conhecidos por Bronsted e Lowry. Eles vão afirmar que ácido e que base estão relacionados com o próton, aquele H que era H neutro e que virou H+. O próton é a característica na teoria de Bronsted-Lowry. E Gilbert Lewis conceitua ácido e base do ponto de vista do par. Esta explicação serve para as duas seguintes teorias, que foram chamadas de modernas, porque introduziram novidade no conhecimento. E foi muito moderna, que até hoje é aceita e tem gente estudando. Bom, então, se está colocado o ponto de análise para Bronsted-Lowry, o que vale é o H+. O H+ sai de um lugar em busca de elétron, que é outra molécula. O H que saiu do HCl, que veio para a água, é que é o ponto de referência. Já Lewis conceitua o par eletrônico. O par eletrônico está estático, que será compartilhado pelo próton que chegou. Bem, ácido, conforme Bronsted-Lowry, é a espécie química que doa próton. Então aqui, 1 minuto para raciocinar. Se o H+ saiu do HCl, o HCl como um todo deu este H+. Portanto, na teoria de Bronsted-Lowry, o HCl também é ácido, mas não pelo motivo de Arrhenius. O HCl foi classificado como ácido porque ionizou o H+. Pelo motivo de Bronsted-Lowry, o HCl será ácido, continua sendo ácido,
porque está doando o próton, uma vez que o próton saiu de lá e veio para cá. Se você concorda, de acordo com Bronsted-Lowry, quem doa é o ácido, por que é o ácido? Porque ele está doando próton. Esta associação de doar próton ser ácido é nessa teoria, porque o verbo doar aparece novamente na teoria de Lewis, observando um outro aspecto, mas doa também. Para Gilbert Lewis, quem doa é ela, porque ela doa outra coisa. Lewis, quem doa é a base, e ela doa par eletrônico. Então, muda tudo, muda tudo. Aonde que nós temos que olhar para entendermos Lewis? Para entendermos Lewis, nós temos que olhar flecha. Nós vamos catar flecha. Flecha é a indicação de uma ligação covalente coordenada. Coordenando os elétrons do O da água para o H+, nós temos uma ligação dativa. E esta ligação dativa sai de um ponto e vai para o outro. Sair desse ponto é estar sendo doado elétron. Então, meu jovem, tudo se baseia em saber de que estamos tratando. Estamos tratando do H ou estamos tratando do par eletrônico? É bem simples a definição. Só estaremos tratando de par eletrônico quando houver dativa. Então, não existe ácido e base de Lewis por aí. É muito raro. Tem que haver ligação dativa. Olhando um pouco para frente, nós vemos o ferro da hemoglobina, de carga 3, ele está no centro da hemoglobina, fazendo ligação dativa com grupos nitrogênios. Portanto, o ferro está grudado na hemoglobina através de dativa. Tem dativa? Tem Lewis. Lewis é identificado por par eletrônico. Uma vez que você sabe quem dá, a outra espécie é que recebe. Bronsted-Lowry, quem doa é o ácido. E a base? A base é quem recebe. Para Lewis, quem doa é a base. Então, o ácido é quem recebe. Então, analisando o ácido clorídrico dentro d'água, eletronicamente, podemos afirmar, de acordo com Arrhenius, que nós temos um ácido. E o ácido é o HCl, cujo nome é clorídrico. Por que ele é ácido? Porque dentro d'água ele produziu H+, numa reação de criar íon, com a liberação do H, que se prendeu no oxigênio da água. Neste exemplo, número 1, não existe base de Arrhenius, porque não houve uma substância iônica que tenha se dissociado, produzindo OH-. Esta mesma reação, do ponto de vista de Bronsted, que é a consideração do H, o H que salta de um lugar para o outro e que retorna do outro lugar para o 1. Porque essas reações são reversíveis. Reversíveis indicando acontecerem da esquerda para a direita e repetirem da direita para a esquerda. Dentro de um grau de ionização, que se chama alfa. E o grau de ionização, neste caso, é maior que 50%. O que significa
que o ácido clorídrico é forte porque ele produz muito H+. Ele é eficiente em produzir H+. Olhando melhor do ponto de vista de Bronsted, ele continua sendo ácido porque ele deu próton. Deu próton a ponto que ficou sem próton. O próton está lhe fazendo falta. Em compensação, tendo ficado com o elétron do próton que se formou, formou-se o ânion cloreto. A formação do ânion cloreto indica a saída do H+. O ácido clorídrico é o ácido e, pasmem, senhores e senhoras, pasmem, a água é base. No aspecto de Bronsted, no aspecto da transferência de H, se houve a transferência de um lugar, houve a chegada no outro lugar. A substância que transferiu o próton e a substância que recebeu o próton. A prova que doou o próton é que ficou sem próton. A prova que recebeu o próton é que ficou com um próton a mais. O aumento da quantidade de H confere que a água recebeu o próton. Então a água é base, sim, por ter recebido o próton. De que forma? Eletronicamente, por ter doado o par para o próton que chegou. Ser com grau de ionização acima de 50%, significa que esse equilíbrio está deslocado mais para a direita, sendo que as espécies da direita não conseguem devolver com a mesma intensidade. Então, serão em quantidade menor. A eficiência do próton em se desgarrar do H3O+, para ir para o Cl, é menos intensa. Então, é fraco. Nós chamamos de par conjugado as espécies antes de doar próton e depois de ter doado o próton. Antes de ter recebido o próton e depois de ter recebido o próton. Então, forma um par conjugado o HCl e o Cl. Se o ácido clorídrico é forte, é um ácido forte, a sua conjugada. Por que conjugada? Porque vai, recebendo o próton, retornar ao que era. Estou então dizendo que temos um outro ácido e uma outra base. O outro ácido e a outra base são, respectivamente, o H3O+, e o Cl-. Para ver o retorno desse equilíbrio, o cátion hidrônio tem que devolver o H. E ao devolver o H, fica H2O. O Cl tem que receber próton. E ao receber próton, volta a ser HCl. Então, os pares são ácido e base. O par conjugado da esquerda sendo ácido, o par conjugado da direita tem que ser base. Se o par conjugado da esquerda é forte, a base conjugada da direita é fraca. Da mesma forma que o H2O foi base, por ter recebido o próton, o H3O+, será um ácido, porque a transferência de H foi do HCl para o H2O e do H3O+, para o Cl-. O entendimento eletrônico, bem simples, numa reação de Arrhenius, é o começo de um grande entendimento, porque tudo é eletrônico, tudo. Muito bem. Para observar a teoria de Lewis, temos que reparar par conjugado, disponível. Para entendermos a teoria de Lewis, temos que nos reportar à estrutura molecular.
Só haverá transferência de par eletrônico nativamente com a presença de par eletrônico disponível. São poucas as substâncias que apresentam par eletrônico disponível. A água, por excelência, porque o oxigênio, tendo 6 elétrons na última camada, completa o seu octeto e apresenta 2 pares disponíveis. Então a água é duplamente favorecida pela possibilidade de doar o par eletrônico. A amônia é uma outra figura carimbada, ela é certa. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, formando 3 ligações, completa o octeto. Pois o nitrogênio tem par eletrônico disponível. Só pode dar quem tem. Só pode dar par eletrônico quem tem. Neste primeiro caso, do HCl, quem doou o par eletrônico foi a água. Enquanto que aqui, nesta reação, existe par eletrônico na amônia e par eletrônico na água. Qual dos 3 pares eletrônicos será doado? Esta observação tu vai tirar pela teoria de Bronsted, pelo conceito de par conjugado. Tu vai tirar pelo conceito de par conjugado. Se o H2O virou H3O+, é ele que está doando o par. E doar o par torna a água base, porque não se atrapalhe. Quem doa para Lewis, quem doa é a base. Doa para eletrônico. Então, posso afirmar, no sentido de Lewis, que a água é base por doar para eletrônico. Base doa para eletrônico. E ácido é quem recebe o par eletrônico. E quem é que está recebendo o par eletrônico? O par eletrônico está sendo recebido apenas pelo próton. Então o próton é que é o ácido de Lewis. Não é legal? Tem a ver. Surpresa! Na reação B, nós temos uma substância muito famosa chamada amonia. E uma outra, não menos famosa, que se chama amoniô. O gênero é diferente. A amonia, ela é de estrutura piramidal e tem um par eletrônico disponível, pronto para ser doado. Quem tem par pode doar. E se doar, será uma base no sentido de Lewis. A água é duplamente favorecida. Quem é que vai dar o par eletrônico para quem? Observando o par conjugado é quando difere de um H. Se aqui é NH3 e lá é NH4, a diferença é de um H. Então eu sei para onde que foi o H. Para onde que o H vai? Se passa de 3 para 4, é claro que recebeu H. O H saiu da água. Então, pasme, mas é verdade. A água vai ser a que vai perder próton. Aqui, a água recebeu próton e virou cátion hidroxônio. Aqui, a água estará perdendo próton. Por que vai perder próton? Como é que eu sei? Porque de H2O vai virar OH. Não vai diminuir de um H. Se está diminuindo de um H, é que está doando. E o NH3 está virando NH4. Sinal de quê? Sinal que está recebendo próton. E o próton vai ser acolhido aonde?
o próton será acolhido pelo par eletrônico disponível. Não é só a água que doa par eletrônico. A amônia também doa par eletrônico. E como doa? A produção de amonio, do cátion amônio, é a prova. Muito interessante e muito famosa essa reação pela estrutura molecular. A amônia, também chamada gás amoníaco, é piramidal. E a chegada desse próton muda de piramidal para tetraédrica a estrutura. Se era uma pirâmide, agora é uma pirâmide com mais um H. Esse quarto H vai torná-la tetraédrica. Muito bem, então observemos que se nesta reação a água foi base de Bronsted, por estar recebendo próton, nesta reação a água está sendo ácido. A água é ácido. Na verdade, a água ela é anfiprótica. Do ponto de vista de próton, a água pode ser um ácido por doar próton, doou próton para esse par eletrônico. Assim como nesta reação a água é um ácido, nesta outra a água foi base, porque recebeu próton. Portanto, se analisarmos essa situação B, nesses três conceitos de hoje, nesta reação não há arrênios, não há ácido nem base, porque não houve formação do H+, e não houve a formação do OH-. Do ponto de vista de Bronsted, bem mais moderno, bem mais evoluído, temos que dizer que existe sim Bronsted, porque houve transa de próton. Transa de próton da água para o NH3 e transa de próton do NH4 para o OH. Sempre temos que observar a reação na ida e a reação na volta. Se a água foi ácido porque doou próton, a amônia vai ser uma base por receber próton. Pelo motivo de receber próton. Por isso, estou falando de Bronsted. Do ponto de vista de próton, amônia é base. E, para retornar à reação, para que o NH3 seja recuperado, o NH4 tem que doar próton. Se o NH4 doar próton, o NH4 será chamado, classificado, como ácido. E o OH será classificado como base. Deixando bem claro que a estrutura eletrônica da água, ao ficar com o elétron, que era do H que saiu, ficou hidróxido, ânion hidróxido. Poderíamos, se quisermos, classificar do ponto de vista de arrênios essa reação como sendo uma reação de base, formação de OH. Então, o NH3 mais H2O seria uma reação de arrênios, porque formou OH-. Mas a parte melhor, deixei para o final. Voltando à situação do próton que chegou no NH3, porque havia par eletrônico disponível. Esse par eletrônico disponível foi doado de forma dativa para o próton. Então, para Lewis, só interessa esta flecha. Só a flecha é que interessa para Gilbert Lewis. Do ponto de vista de Lewis, quem é que está dando o par eletrônico? A reação de cátion cúprico com 4 moléculas de amônia forma
uma estrutura fundamentada em 4 ligações dativas, exatamente iguais àquela ligação dativa em que amoniá transformou-se em amoniô, por ter doado um par para o próton que chegou. Essas 4 ligações dativas são de 8 elétrons à disposição de um átomo que não tenha nenhum na última camada. O cátion cúprico, com 4 moléculas de amônia, se estabiliza. Esta é uma reação que não passa por Arrhenius. Esta é uma reação que não passa por Bronsted-Lowry, porque não está havendo transferência de próton. É uma reação eletrônica. É uma reação que vai explicar os nossos mecanismos de reações orgânicas. Obviamente, quem está doando par eletrônico são os grupos amônia. Então, o NH3 é a base de Lewis. Está doando o par, e quem é que está recebendo o par? Os 4 pares eletrônicos estão sendo recebidos pelo cátion ao seu dispor.